A terceira estrofe desse hino que nós acabamos de cantar diz o seguinte, do nosso Senhor, né? Sozinho a senda percorreu, sofreu do homem rejeição, e conhecido só por Deus, de angústia encheu seu coração. Não hesitou nem recuou, mas indo aonde estava eu. Achou-me, glória ao nome seu. É muito precioso a gente ver nesse verso, né, de maneira tão clara, uma parte da trajetória, do caminho do nosso Senhor Jesus. De fato, ele percorreu a senda sozinho. Sozinho. E ele sofreu toda a rejeição. Algumas vezes nós podemos sentir rejeição, e os irmãos sabem que não é muito fácil. Ser rejeitado é uma das situações mais difíceis para o ser humano. Né? Causa de depressão, causa de suicídio, causa de tantas coisas. A rejeição ela é muito profunda, e nosso Senhor sofreu essa rejeição. E no último momento sofreu a rejeição do próprio Pai, que é alguma coisa tremenda. Aquele quem ele via a face continuamente naquele momento, ele foi rejeitado. E diz aqui, não hesitou nem recuou. Ele sabia o que estava diante dele. O Senhor não hesitou, ele não voltou atrás, porque ele sabia o que ele deveria cumprir. Né? Diz aqui assim ainda, mas indo aonde estava eu. Eu nasci num lar cristão e era muito frequente a gente ouvir jargões como esse. Ah, o dia que eu encontrei Jesus, o dia que eu achei Jesus. Quem somos nós para achar Jesus? É Ele que nos achou, é Ele que nos encontrou, aonde nós estávamos, né? E diz aqui, achou-me, o Senhor nos achou. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos que representa muito, de maneira muito tipológica, muito linda, exatamente o que aconteceu. Davi é um tipo tão precioso do Senhor Jesus, em alguns aspectos. Ele é o rei, cujo trono nunca estará vazio, porque o nosso Senhor vai ocupar, já ocupa esse trono hoje, vai ser sobre a terra muito em breve, né? É o trono de Davi. Ele é um tipo muito interessante, muito precioso. E nesse aspecto aqui que a gente vai ler, fala muito da nossa situação. Eu acho que é um texto que é conhecido de muitos irmãos, está lá em 2 Samuel, no capítulo 9. Nós vamos ver uma imagem do Senhor aqui de maneira muito linda. Diz o seguinte, a partir do versículo 1. Diz Davi, resta ainda, porventura, alguém na casa de Saul para que eu possa me vingar? Não. Os irmãos lembram o que Davi sofreu de Saul? Em nenhum momento ele levantou o seu braço, a sua mão contra o que ele falou que era ungido do Senhor. O coração e o espírito de Davi eram muito diferentes. Ele era um homem segundo o coração de Deus. O que ele diz aqui? Alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Olha que coisa linda. Não é uma figura do nosso Senhor? Muito precioso isso, né? Continuando, versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Quando falo em pés, eu até estremeço, né? Tendo passado por cirurgia dos pés, não é nada razoável, mas o caso aqui, ó, ele era aleijado de ambos os pés. Ele era aleijado. A história, os irmãos devem conhecer, ele caiu, né? A ama deixou ele cair e ficou então aleijado de ambos os pés. Quem que era ele? Aí vem a pergunta, e onde está? E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, esse era o nome dele, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe, Davi, Mefibosete.
Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha que quadro tremendo, irmãos. Primeira pergunta: onde estava Mefibosete? Onde que ele estava? Aqui fala. Ele estava na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O que é Lodebar? Onde fica Lodebar? Oi? Lodebar era conhecido como o local onde ficavam os esquecidos, os inválidos, os carentes, os aleijados. Eles eram levados para lá. É o lugar onde você encontrava tudo que havia de defeito, de pobreza, de fraqueza. É o lugar onde ele estava. Ele foi levado para lá porque ele era aleijado. Os irmãos conseguem perceber o quadro que está sendo pintado diante de nós? Era lá que você estava. Era lá que eu estava. Pensa nisso. O Senhor nos achou ali. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto? Assim que ele se sentia. Tal como eu. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhas, trabalhas, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Vamos prosseguir. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Que quadro maravilhoso, não é? Que quadro maravilhoso que o Senhor nos deu aqui nesse capítulo. Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Alguém que foi achado lá em Lodebar, lugar de esquecimento, de carência, de privação, depressão. Ele agora é trazido pelo próprio rei e assenta-se à mesa do rei. Ele não está mais aonde? Em Lodebar. O que diz aqui? Ele estava em Jerusalém. Os irmãos percebem? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que o Senhor fez por você e por mim. Hoje, se nós estamos assentados à mesa do rei, nessa simplicidade toda que nós vimos aqui, que o Senhor deixou, mas é a mesa do rei. Não pensaram nisso? Essa aqui é a mesa do rei. E ele te convidou. Você que estava lá em Lodebar, a participar dessa mesa. Grande honra. E sabe o que é impressionante, irmãos? Quando nós estamos nessa mesa, os nossos pés estão escondidos. Né? O nosso aleijão não é visto pela misericórdia do Senhor.
não estamos mais em Lodebar. O Senhor nos trouxe, pela misericórdia dele, participarmos da sua mesa. Não éramos dignos, mas o Senhor nos fez assentar na mesa do rei. Possamos participar dessa mesa, lembrando disso, que é um grande privilégio. Nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto, pela misericórdia do Senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou brevemente, não contar muito, mas é algo que o Senhor tem me tocado muito. Então, como diz o irmão Álvaro, ele não está aqui hoje, mas ele sempre tem um cuidado de dizer que o Senhor tem dado um sentimento a ele e eu tenho aprendido isso. O Senhor colocou um sentimento no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre as etapas que o Senhor tem para cada um de nós. É algo único e especial para cada um, especificamente. Lendo a história de Abraão, a gente vê como o Senhor o chamou, as manifestações a qual o Senhor teve para com ele, os acontecimentos, o crescimento pessoal, a maturidade, até ele se tornar o pai da fé. E isso não é fácil, porque o Senhor ele tem etapas de tratamento, mas sempre visando o crescimento de cada um de nós. E à medida que nós vamos abrindo, permitindo que o Senhor trabalhe em nós, é algo dolorido. Mas isso nos traz maturidade. Isso traz para a gente intimidade com o Senhor. E não que eu tenha chegado, eu acredito que estou no caminho, assim como todos nós. Mas é um sentimento de felicidade, de alegria, de gratidão, quando você começa a perceber o toque do Senhor em cada ponto da sua vida. E por mais que algumas coisas você tenha que abrir mão, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós, quando você vê o cuidado e o final daquilo que está acontecendo, é um sentimento que não tem como descrever. Mas como eu disse, são etapas que vão custar de nós abrir mão dos nossos supostos direitos, né? Dizer assim, dos nossos ideais, para que os ideais do Senhor sejam formados em nós. E eu só queria ler um pequeno versículo, eu acho que eu separei aqui, e já vou passar a bola, sobre a vida de Jacó, as etapas de Abraão. Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre as etapas de Jacó. Para mim, em toda a Bíblia, muitos homens foram tratados, mas Jacó é aquele que, desde o início, ele foi tratado. Ele tentou sair primeiro do ventre, foi o segundo a sair. E o Senhor tinha uma promessa que o segundo serviria, o menor serviria o maior, serviria o menor, né, dizer assim. Então ele já tinha essa promessa, mas mesmo assim ele quis dar uma ajudinha ao Senhor, ele quis, né, dar um empurrãozinho. Então nós tivemos aquela situação da sua mãe com ele, enganando o seu pai Isaac. E em todo o seu trajeto, ele sempre tentou dar uma ajuda, ele sempre tentou buscar os seus direitos, vamos por assim, né? Mas em todo o período, ele foi sempre tratado no Senhor. E eu vejo que quando ele chega em Labão, eu vejo que tudo que ele passou a ajudar, a enganar, vamos por assim, ele foi tratado naquele período que ele ficou com Labão. E depois de várias experiências com o Senhor, de maturidade, e a gente chega a um ponto desse que a gente pode entender que já chegamos ao ápice do tratamento, quando os irmãos de José
vão ao Egito buscar alimento, José faz uma trama, vamos pôr assim, e prendeu um dos irmãos. E o fato que me chama a atenção, que a única coisa que Jacó se apegou, vamos pôr assim, né, eram os seus dois filhos, José e Benjamim. E no finalzinho ali, José faz uma trama para que Benjamim descesse. E a frase que Jacó usa, isso para mim foi... Eu sei que a gente lê, mas isso para mim me tocou profundamente, porque eu percebi que você pode fazer a caminhada que for, o Senhor sempre tem algo para te mostrar, o Senhor sempre tem algo para retirar de você ou para amadurecer. E ele diz o seguinte, Gênesis 43, eu vou direto no versículo, Gênesis 43, versículo 14. Ele diz assim, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão. E Benjamim e eu, se for desfilhado ficarei. O que eu vejo nisso? Ele colocou os interesses do povo antes do seu. O que eu arremeto isso para mim? Devemos colocar os interesses do Senhor antes dos nossos. Devemos fazer com que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa vontade. Então, quando eu vi isso, eu falei, Senhor, não importa a caminhada, em todo momento o Senhor tem algo para nos mostrar. Então, que assim como eu pude perceber isso, muitos irmãos têm percebido, então que nós venhamos permitir que o Senhor tenha primazia em nossas vidas em todos os momentos. É só isso que eu queria deixar com os irmãos, é um sentimento que Deus tem colocado, eu queria compartilhar com vocês. Todos nós temos uma etapa, cada um no seu nível, cada um na sua área de tratamento, ou algo que o Senhor simplesmente quer ganhar em nós. E nós nos abrimos para isso, e nos permitir que o Senhor faça isso em nós. Amém? Irmãos, bom dia. Bom dia, irmãos. Vamos orar, né? Continuar em oração. Senhor, eu peço que o Senhor continue conduzindo o nosso reunir e toda palavra dita aqui, que eu vou falar agora, ela seja algo que vem do trono do Senhor, para a tua glória, para edificar a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. É um privilégio muito grande, né? Quando a oportunidade de falar a palavra é aberta, porque quem somos nós, né, para tocar na palavra do Senhor? Mas aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, Ele nos deu salvação, libertação, vida eterna, e nos deu acesso à palavra, no sentido, né, que o Espírito Santo habita e quando a gente abre, a gente consegue ouvir a voz do Senhor. Eu queria dar um testemunho e falar de algo, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração já tem um tempo, mas estava aguardando um momento de falar. Acho que é hoje. Eu recebi um plano de leitura da Bíblia ano passado e eu consegui finalizar. Às vezes a gente começa esse plano e não termina, né? E foi uma experiência, assim, que eu não tenho palavras para dizer. Já tem muitos anos que eu converti, né, que o Senhor me buscou, me achou, mas é como a Mauri falou, a gente sempre encontra algo que precisa entregar para o Senhor. E nessa leitura da Bíblia, lá na conferência, um irmão falou uma frase que foi a seguinte, que a voz nunca contradiz a palavra. E aí ele citou o exemplo lá de Elias, quando passou aqueles eventos, né? E só no cicio suave que ele ouviu o Senhor. E o Senhor, muitas vezes, ele fala assim com a gente. E qual foi a minha experiência de ler a palavra? Que como a palavra
você vai lendo, e às vezes surge uma dúvida, alguma coisa, você coloca a oração diante do Senhor, a gente não vai entender tudo, mas à medida que as coisas vão acontecendo na minha vida, a palavra vem, e é muito impressionante. E aí o irmão citou lá em Apocalipse, né, que sempre fala assim, ao anjo da igreja escreve palavra. E no final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, a voz. Então, nós não vamos conseguir ouvir o Espírito Santo se a palavra não estiver habitando ricamente em nós. Então, esse era um ponto. E o trecho que eu queria trazer para os irmãos está em Jeremias, de 37 a 39. Mas não se assustem que eu não vou ler tudo. Até gostaria, mas por Jeremias, do capítulo 37 ao 39. Estava eu na minha leitura da Bíblia e me deparei com um personagem que eu nunca tinha ouvido falar e chamou muita atenção no meu coração. Vou tentar fazer um breve resumo, não sei se todo mundo está situado aqui nessa parte, mas a gente está ali, né, nos reis de Judá e de Israel, e aqui está no finalzinho antes de Jerusalém ser tomada pela Babilônia. E surge o último rei, que é Zedequias, que está aí no versículo 1 do capítulo 37, e ali no versículo 2 fala assim, mas nem ele, nem Zedequias, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, fossem falar com o profeta Jeremias para dizer, por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Então, nós estamos diante de um rei que não está temendo o Senhor, mas que quis consultar o profeta. E quando Jeremias veio, ele tinha a profecia que era o que o Senhor estava falando, que ia entregar o povo, né, cativo para a Babilônia. E aquela palavra não agradava, eles não queriam ouvir aquela palavra, embora eles não entendessem, né, que o Senhor estava agindo de acordo com o que eles estavam fazendo, eles se afastaram do Senhor. E Jeremias não foi aceito, isso me chamou muita atenção, assim, às vezes a gente, nesse mundo a gente caminha contra a corrente mesmo, né, então, imagina um profeta desse que chorava pelo povo, você vai lendo, vê que ele não se coloca numa posição superior, ele, com muita humildade, ele coloca para o povo aquela palavra difícil do Senhor, e ele era rejeitado, né, o irmão até falou da rejeição, como é difícil ser rejeitado. E no final desse capítulo, se eu citou aqui, na verdade, eu vou passar para o 38. Então, Jeremias deu uma palavra que não foi aceita, e as autoridades falaram que ele devia ser morto. E aí pegaram Jeremias, no capítulo 38, verso 6, e o jogaram numa cisterna. E aqui fala no 38:6, né? Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Um homem estava fazendo a vontade do Senhor e ficou na lama. Pensa um lugar escuro, fedorento, e assim, como ele estava sendo rejeitado, quem ia olhar para ele? E aí olha o que acontece. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou, ó rei meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Só um detalhe, quando Jeremias foi jogado na cisterna, as pessoas que foram jogar falaram com o rei falou, ok, faz o que vocês quiserem. Agora vem Ebed-Meleque, com ousadia, né, vai contra vários, ele era o único que se levantou, e o rei também fala, se você quiser tirar, tira ele de lá. Ebed-Meleque, vamos lá, 38, versículo 11.
Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio. Eu dei uma pesquisada e esse nome, Ebed-Meleque, significa servo do rei. A gente não sabe se, né, se era o nome dele mesmo ou se era um título. E aqui fala, né, Jeremias 38, 7, que Ebed-Meleque ouviu. Ele ouviu o mal que tinha sido feito a Jeremias, e ele se dispôs a fazer algo diferente. E aí Jeremias é tirado da cisterna, e a profecia toda se cumpre que ele tinha falado. Zedequias, que não ouviu, teve um final horrível. E aí o Senhor fala com Jeremias, no final do 39. Chama a atenção que Nabucodonosor, né, o rei de outra nação, que tomou a nação, ele cuidou de Jeremias. Que impressionante, né? E aí, no 39, 15. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo: vá. Então, Ebed-Meleque foi esse personagem que enxergou a situação de Jeremias e o Senhor usou para tirar Jeremias da cisterna. E aí vem a palavra do Senhor, através de Jeremias, para Ebed-Meleque. Vai e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ebed-Meleque era etíope, e é o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, o nosso Deus. Deixa uma palavra para ele. E qual é essa palavra? Eis que eu cumprirei as minhas palavras contra essa cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. E você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Eu fui muito tocada por essa palavra, porque o Senhor não esquece aqueles que nele confiam. Hoje eu estava lendo, que eu voltei à leitura anual da Bíblia, convido a todos para ler, porque é muito impressionante o que Deus faz com a gente nesse processo. E hoje a gente estava lendo Êxodo 1 e 2, e o Senhor me fez olhar as parteiras que protegeram as crianças hebreias que nasceram, os meninos. E lá fala que o Senhor viu o que elas fizeram e lhes abençoou com famílias. Então, assim, ainda que o mundo seja tão hostil a nós e aconteçam coisas, que a gente faça igual Jacó fez, né? Se tiver que ficar sem filhos, ficarei. Mas não esqueçam, o Senhor, Ele olha. E Ele tem a recompensa na eternidade, obviamente. Mas aqui nessa vida Ele tem, gente. Porque a paz que a gente tem, a alegria, a segurança, né, o brilho que Ele coloca na nossa vida, é algo que vem dEle. Então, é muito bom saber que o Senhor não se esquece de nós. Então, confiemos no Senhor. Perdão, irmãos, é que são muitas anotações. Ainda tem que pegar no telefone. Bom, não vou me delongar. Primeiramente, deixa eu contar um contexto, né, antes de compartilhar. A Raquel, né, a filha do Wilson, ela, nas primeiras conferências, ela perguntava assim para mim: Tiago, o que te impactou? Né? E aí a gente ia conversando e no momento assim de compartilhar, né, eu compartilhava aquilo que me impactou. E geralmente, muitas das vezes, eram coisas que eram novidades.
que eu não sabia, uma certa palavra, um certo entendimento, um contexto. Mas aí eu estava até conversando com a Nerissa, lá na conferência, e falei sobre isso, e ela fez uma consideração que eu não tinha pensado antes, é de compartilhar aquilo que, não assim o que impactou, mas aquilo que é importante para a igreja. Então, muitas das vezes eu compartilhava e não tinha esse pensamento. Senhor, me conduz para eu ser útil para os meus irmãos e irmãs, para que eu compartilhe algo que seja útil para a igreja, para o crescimento da igreja. Como está em Gálatas 4,19, que foi o mais falado, até que a pessoa de Cristo seja formado em nós, de maneira que possamos olhar um para os outros e ver a pessoa do Senhor Jesus. Então, eu orei, né, e vou pedir até licença para orar mais uma vez, para que o Senhor conduza, para que eu fale aquilo assim que seja edificante para nós. Não que há coisas que o Senhor nos diz que não devemos compartilhar, mas há coisas que é individual. O Senhor quer uma edificação individual, certamente, e coletiva também. Mas dessa forma, aqui, eu quero poder compartilhar aquilo que seja coletivo. E pode ser também que eu fale coisas que sejam individual também, minha, que possam defeitos que eu tenho, né? Todos nós temos defeitos, e que alguém possa se identificar, que possa ser de ânimo para cada um, né? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu amor, que se renova a cada dia, Senhor, a cada manhã, a cada momento, a cada segundo, Senhor. Por favor, Senhor Jesus, eu dependo totalmente de Ti, Senhor. Eu não consigo dar um passo, Senhor, falar uma palavra sem que o Senhor me habilite. Que o Senhor coloque as Tuas palavras, Senhor, na minha boca, que o Senhor conduza, para que o Senhor seja engrandecido, Senhor. Que a Tua igreja seja edificada, que o Teu supremo propósito seja alcançado. Em nome, no Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Bom, eu creio que eu não vou conseguir falar tudo que eu queria. Minha tia, se ela estiver aqui, mas eu vou tentar aqui falar o que for necessário e numa outra oportunidade, se o Senhor conduzir, né, que eu compartilho o restante. Eu vou falar algo que me impactou e que eu acho que é ganho para a igreja. No primeiro dia, o Mário ele fez uma introdução, né? Longe de mim querer resumir, tá, gente? Eu quero só assim trazer algo, dar ênfase naquilo que foi falado. O Mário ele tinha mencionado que em 1977 foi a primeira edição da revista A Maturidade, que está citando Efésios 4,13, que tem uma certa ligação com Gálatas 4,19. E aí ele foi explicando, e em 1982 foi a primeira conferência, e de 1977 para cá, muitos anos se passaram. E aí na minha insignificante meu pensamento, eu fiquei assim, nossa, o Senhor falou algo em 1977 e tem que repetir isso agora em 2026. Só que o Senhor já repetiu isso várias vezes, vários anos. Aonde que eu quero chegar com isso?
O Wilson, uma vez, ele falou assim comigo: Tiago, toda vez que o Senhor fala 2 vezes, ele requer atenção. E o Senhor não falou isso já 2 vezes. Ele falou muitas, muitas vezes, para que Cristo seja formado em nós. Esse é o nosso objetivo. A gente tem que buscar isso com toda a nossa força e nosso entendimento. E isso é algo individual e também coletivo, porque nós devemos colaborar uns com os outros para que possamos alcançar isso. E o Wilson também, uma vez, me perdoa, viu, Wilson? É um irmão muito querido. Ele já falou assim comigo: Tiago, a gente tem que ter muito cuidado ao chegar nos irmãos, até aqueles que nos visitam, para a gente sempre tratar como o Senhor trata, receber como o Senhor recebe. E como foi falado, né, na ceia, no momento da ceia, o Senhor, ele vai em busca, e ele vai assim com amor, acolhe e cuida. Então, nós precisamos, a despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer fala que um possa falar com o outro, qualquer ação que um possa fazer com o outro, a gente sempre tem que agir como o Senhor age, com carinho, com amor, com perdão. Então, no nosso meio, a gente sempre tem que prevalecer o perdão, principalmente entre nós. Não digo principalmente, mas também com até quem ainda não conhece o Senhor. Sempre tem que haver o perdão. Sempre tem que agir de uma forma, não para que eu me edifique só, mas que todos se edifiquem. Também aprendi com o Wilson. Aos pés da cruz, tudo é nivelado. Ninguém é maior nem menor. E que possamos colaborar uns com os outros nisso, nesse aspecto. O que me chamou muita atenção foi a questão de, no último dia, o Kalov, ele falou algo que, assim, mexeu muito comigo, me fez pensar, meditar bastante. Acho que foi uma palavra muito impactante. Tá, eu acho que em Romanos 14, deixa eu abrir aqui, irmãos. Se vocês puderem abrir em Romanos. Romanos 14, capítulo 14, versículos de 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Quando o irmão falou isso,
eu tinha questões assim de dúvidas a respeito de salvação. E ele foi, eu sugiro até os irmãos assistirem. Foi do último dia, ele falou isso às 11 horas e 50 minutos. Aí já pode pegar lá exato na gravação. Que ele explicou muito bem. Mas o ponto aqui que me chamou a atenção é o seguinte: todos irão comparecer ao tribunal do Senhor. E não vai ser como se fosse uma formatura, que ele até fez uma certa analogia. E na formatura vai todo mundo que foi aprovado. Vai aparecer pessoas que vão ser reprovadas. Vai aparecer, vão ter pessoas que vão sofrer os danos. E isso são as obras que o Senhor tem colocado em cargo para nós e às vezes não fazemos. Como a Maurílio até tinha falado, né? Cada dia a gente vai aprendendo uma coisa. Eu vou contar aqui está associado com isso que eu falei. Mas aí vocês podem procurar o Rodrigo, que ele vai detalhar melhor isso. Estávamos na praia e aí nós estávamos falando de valores, nossa, o tanto que a gente já gastou e não sei o que e tal. Aí aparece uma pessoa lá, bem nesse momento, e aí é uma situação bem constrangedora, e aí eu fiquei olhando longe assim, eles até filmaram, né? Eu fiquei pensando, meditando, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar nisso? Esses ensinamentos, aquilo que, vou ver se eu acho aqui, foi, eu acho que foi o Luiz que compartilhou isso, no dia 6/1. Foi uma frase do Charles Spurgeon. Tá assim: para glorificar uma pessoa, levamos presentes. Para glorificar o Senhor, devemos receber seus presentes. Que as pedras preciosas, que é o Espírito Santo agindo. Então, é esperado, depois daquela imensa riqueza que o Senhor nos deu e tem nos dado a cada dia, algo que possamos aprender, algo que possamos ser aprovados no tribunal do Senhor. Que é humildade, que o Wilson muitas das vezes tem falado, mansidão, domínio próprio, longanimidade, perdão, paciência. Então, não é nada assim, às vezes, fazer coisas palpáveis, porque tudo isso vai passar. Mas quando o Senhor estivermos perante Ele, Ele vai querer ver o teu filho em nós, para que possamos ser aprovados. E o Senhor, Ele é rico nisso, na humildade, na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio, no perdão. E algo que me chamou muita atenção, assim, eu já havia lido, mas o Bornelli, ele ilustrou de uma forma belíssima. Foi no dia 6/1. Quase no final do compartilhar dele. O Senhor Jesus, quando ele foi colocado perante Pilatos, Herodes, ele não foi tratado como um rei. Ele foi tratado como um palhaço.
vestiram ele como um palhaço, colocaram um bambu para ele segurar e uma túnica toda espalhafatosa. E os soldados chegavam perto dele e se agachavam com ar de deboche. E alguns pegavam caniço e batiam na cabeça dele. Ele não estava com o rosto encoberto, ele estava vendo. E alguns cuspiam nele. O mais impactante ali para mim foi que o Senhor estava vendo aquilo, ele estava sentindo aquilo, ele, Deus, com o pensamento, só com o pensamento, só com o sentimento. Pensamento, e ainda descesse no coração, já exterminava todos aqueles soldados. Ou podia cair com uma doença, qualquer coisa do tipo. E o Senhor não fez isso. Até o olhar dele não foi um olhar de querer fazer justiça. Ele olhou com amor. Quem, no lugar do Senhor, faria isso? Por isso, e por muitas outras coisas mais, ele é singular, ele é incomparável. O irmão, o Bornelli, ele até falou, o Senhor, já é a segunda vez que ele usa esse termo, essa palavra objeto, né? Eu também tentei pensar, eu pensei, poxa, o irmão não conseguiu outra palavra, eu também. Na primeira vez foi em São Lourenço. Ele falava assim, o Senhor Jesus era o objeto de adoração dos anjos. Todos olhavam, ele era o centro, ele era o foco. Era a razão deles existirem era olhar para o Senhor e adorá-lo. Só que houve um momento que eles tiveram a olhar para baixo, porque o Senhor estava aqui. E eles foram acompanhando. Eu não tinha esse entendimento. De que os anjos estavam a todo momento acompanhando o Senhor. Na hora que ele dormia, na hora que ele andava, quando ele podia cochilar, quando ele estava cansado, quando ele foi até aquela mulher no poço, obrigado. Todo momento eles estavam olhando para o Senhor. Até no momento em que está escrito lá em Lucas que ele poderia ser assunto aos céus, mas ele olhou fixamente para Jerusalém e quis ir. No momento em que ele estava sendo humilhado, no momento em que ele estava na cruz, só um parênteses, em Deuteronômio tem descrito que essa parte da cruz uma pessoa maldita, que ela não é digna de pisar na terra e nem nos céus, nem está nos céus. O Senhor foi colocado nesse posto. E os anjos vendo aquilo. E os anjos vendo o Senhor na cruz. E tudo isso. E vendo a perseverança do Senhor. Vendo o amor do Senhor para conosco. Contemplando Ele. Por isso que Ele é maravilhoso. Não tem como comparar. Por isso que quando colocam, os apóstolos veem o Senhor com Elias e Moisés, vamos fazer 3 tendas. Não tem como fazer tenda. Por isso que os anjos chegaram e falaram, as portas do céu são altas, mas ele é muito maior. Devemos aumentar.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, que só ele é digno de abrir o livro, de desatar todos os selos. E na conferência, um ponto assim, que eu acho também muito crucial, como a Andrea compartilhou, né? Leia a palavra, leia a Bíblia várias vezes, que leiamos várias vezes, para contemplar o Senhor. Porque a partir do momento que nós contemplamos o Senhor, aquela beleza, tudo aquilo vai sendo formado em nós, de maneira que Cristo seja formado em nós, que possamos nos ajudar, né? Pedir ao Espírito Santo nos ajudar e ajudarmos uns aos outros, para que chegamos nesse ponto. Queria só finalizar com algo que foi uma conversa muito, muito boa. Foi engraçado, o Felipe não está aqui, né? Não sei se for compartilhar, ele vai ver, o Luiz Felipe. Na despedida dele, já vou concluir, para Curitiba, eu até brinquei, nossa, a gente tá com tanta vontade de ficar livre dele que fizemos uma festa, né? Mas aí foi a despedida, mas muito pelo contrário, é um irmão assim, muito, muito, muito precioso. Faz muita falta. Eu tive um momento assim muito bom de conversa com a Ainara, a Patrícia, e a Ainara falou esse versículo, ela compartilhou isso comigo, assim. Ela sempre tem falado, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É um objetivo que a gente tem que buscar todos os dias. Não quer dizer que já tenha alcançado. É todos os dias. E aí ela compartilhou esses versículos comigo. Colossenses 2, capítulo 2, versículos 11 a 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ela tinha compartilhado isso e falado assim, Tiago, há momentos difíceis na vida. E esses versículos têm me ajudado, porque eu fui separado desse mundo, não pela minha vontade, pela minha força, mas pelo que o Senhor alcançou, pelo que Cristo alcançou. E eu tenho que trazer à minha mente e ao coração que meu corpo já está morto, para que, como está escrito, né, tendo sido sepultados, para que eu seja ressuscitada mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Isso é que eu fiquei pensando também, assim, Senhor, faltou eu lembrar desse versículo lá na praia. Senhor, eu tenho que trazer minha mente cativa para que a minha carne, ela morra cada dia, para que as minhas vontades sejam
deixadas para trás, para que eu alcance esse propósito que o Senhor tem para mim, de ser a tua pessoa, a pessoa do Senhor Jesus formado em nós. Muitas das vezes temos ouvido isso, e muitas das vezes o Senhor faz a gente ouvir de novo. E glórias ao Senhor por isso, porque Ele não desiste. Como o Mário até compartilhou, né? Podemos estar num lugar esquecido, o Senhor se lembra. Podemos esquecer de algo, o Senhor faz a gente se lembrar. Então é isso. Amém. Glórias ao Senhor. Senhor, nós somos totalmente gratos a Ti, Senhor. Nós dizemos que o Senhor é santo, 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 Senhor. Digno de todo louvor, de toda adoração. Como nós precisamos de Ti, Senhor, a cada dia. Ó Senhor, nós suplicamos, imploramos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor. Nos ajude a Tua pessoa ser formada em nós, Senhor. Que o Senhor desenvolva em cada um de nós, na Tua igreja na terra, Senhor, as características do Senhor Jesus, para que possamos estar ataviados, Senhor. O Senhor mesmo possa nos ataviar, Senhor. Possamos receber, Senhor, estas vestes, possamos colocar, Senhor, essas vestes. Que o Senhor possa constituir em nós, Senhor, implantar, desenvolver, criar a Tua pessoa, Senhor Jesus, em nós. Por favor, Senhor, esteja conosco todos os dias, Senhor, assim como o Senhor prometeu, até a consumação dos séculos, para que possamos, Senhor, estar contigo na eternidade e te contemplar, Senhor. Faz-nos ver, Senhor, a cada dia a Tua beleza, a Tua santidade, Senhor, para que possamos te adorar, Senhor. Louvado seja Teu santo nome, Senhor, nas maiores alturas. Amém.